Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes da 95. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Como você falou, o que é um infarto, né? Se fosse para resumir numa palavra que não tem muito a ver com cardiologia, não. Tem a ver com a nossa vida mesmo. Infarto é uma tragédia, certo? Esses números que você mostram aí, eles dão ideia da dimensão do que é a importância dessa doença, que como você citou, não escolhe pessoas. Ela retira vidas de famílias sem escolher distinção. É óbvio que nós temos fatores que conferem um maior risco para a população e a gente deve atentar para esses fatores, mas é uma doença que você ninguém está livre dela, ninguém está livre para ter o infarto, precisa ter o coração funcionando e vivendo, entendeu? E apesar de que existem esses fatores que conferem um risco maior e contra os quais a gente deve lutar para ter uma vida mais saudável e evitar a possibilidade do infarto, ela não escolhe as pessoas. Então a gente deve ficar muito atento para evitar que ele chegue até um de nós. Realmente é uma tragédia, e é uma tragédia também porque essa palavra que você falou e que a gente no meio popular conhece demais, que é o infarto fulminante, ela realmente é uma tragédia ainda maior na vida das famílias que tem que conviver com isso. Alguns dados são estimativas antigas, possivelmente isso tem melhorado devido ao acesso aos recursos nos últimos 10 ou 20 anos, mas as estimativas antigas que a gente conseguiu coletar a respeito do mundo inteiro, elas davam conta de que 40% a 60% dos infartos os pacientes morriam na primeira hora, certo? E 80% dos infartos, eles morriam nas primeiras 24 horas, com atendimento ou sem atendimento, independente do que acontecesse. Possivelmente esses números eles melhoraram de 20 anos para cá devido ao avanço nos recursos para o tratamento. Mas ainda assim continua uma doença que requer a maior atenção da nossa parte. É uma doença que geralmente ela avisa que vai chegar? Muitos dos pacientes não têm absolutamente nenhuma manifestação. A primeira manifestação da doença, a gente chama a doença, na verdade, de doença cardiovascular, porque é a doença que envolve o coração e envolve os vasos, que são as artérias que levam o sangue para o corpo todo, e as veias que trazem de volta. Mas o infarto como protagonista dessas doenças cardiovasculares, muitas vezes quando ele aparece, ele não dá absolutamente nenhuma pista. A primeira manifestação já é o infarto em si, já é a própria sintomatologia, certo? Na hora do infarto é comum que a pessoa tenha sintomas, mas muitos casos os pacientes não têm os avisos anteriores, ou o que é pior, existem algumas condições que dificultam esse atendimento precoce, um atendimento mais apropriado para o paciente, e um deles é a não valorização do paciente de algumas queixas. Ele acha, não, isso é só uma gripe, não, isso é só gás, tanto da parte do paciente, como às vezes ele procura algum serviço de saúde, e no serviço de saúde também não se dá tanto valor. Nem sempre a manifestação do infarto é aquela manifestação clássica que todo mundo conhece, que é uma dor no peito, arrochando, uma dor muito forte, que chega a liberar a urina. Não, nem sempre é esse quadro clássico. Quando é isso, assusta a família, assusta os médicos, e aí todo mundo toma providência. Mas às vezes não é assim, às vezes é uma dor mais sutil, é um desconforto, e ele pensa que aquilo é por outra coisa, é pelo estresse do dia a dia. O médico às vezes também interpreta como sendo outra coisa, e isso dificulta o diagnóstico. E numa doença como essa, que pode matar até 50% em uma hora. Hoje, os números mais recentes dão conta de que 1/3 aproximadamente, em torno de 30% dos pacientes, eles morrem antes de chegar mesmo ao hospital, e os outros 60% chegam ao hospital, e aí a gente vai ao tratamento. Então, se a gente não tiver esse cuidado de valorizar a sintomatologia, a gente pode estar deixando passar muita coisa importante. Essa questão da dor, por exemplo, é normal durante o dia algumas pessoas sentirem um apertozinho no coração, acima do coração, isso é um sinal de que ele pode ter um infarto?
Essa é uma manifestação da doença anterior ao infarto, certo? Ela pode ser, não quer dizer que toda dor que a gente tenha pela manhã ou pela tarde ela possa ser, mas essa é uma manifestação da existência da doença coronariana, que a gente chama, que que convencionou se chamar de angina do peito, né? Que é uma manifestação que confere um risco absurdamente aumentado de que o paciente venha a desenvolver o infarto. O infarto, na verdade, é a obstrução, é o entupimento completo das artérias. Popularmente convencionou se chamar de veia entupida, mas na verdade são artérias. Elas levam o sangue para distribuir para todos os órgãos do nosso corpo. No caso do coração, ele tem uma artéria que leva o sangue para o próprio coração se alimentar, que são as coronárias. Quando essas coronárias elas estão completamente entupidas pela formação de um coágulo, na verdade é um misto de sangue que se forma ali, um trombo que se forma ali, associado a uma placa de gordura pré-existente. Quando existe essa formação desse coágulo, o sangue simplesmente ele não consegue mais passar, entupiu mesmo, e aí quando esse entupimento acontece, aquela parte do coração que estava esperando receber o seu alimento para poder trabalhar, ela não recebe mais, e aí o infarto se desenvolve. Essa dor que você me perguntou, pode ser que você tenha uma dor antes, como aviso, ela acontece quando existe uma obstrução. Essa obstrução ela não é completa, não é de 100%, e o paciente, quando o coração é exigido a trabalhar um pouco mais, aí ele percebe que ele está trabalhando e não está recebendo. E aí ele dá o anúncio por meio de dor, algumas vezes por meio de outras sintomatologias. A mais comum delas, depois da dor, é a falta de ar, é o desconforto, a intolerância ao exercício, mas também existem outras apresentações, como palpitações, que o coração acelera, uma dor ou dormência no braço esquerdo, né? Existem a gama de sintomatologias que o paciente tem, ela é grande. Deve ser o caso aqui da ouvinte Regina, que ela pergunta aqui o seguinte: doutor, às vezes sinto um cansaço e uma dor em cima do peito, quando a dor não é muito forte, mas ela incomoda bastante. Ela tem 29 anos, pesa 85 quilos. Pode ser algum problema no coração no caso dela? Bom dia, Regina. Pode sim. O que a gente recomenda é que se faça uma avaliação no seu caso, né? A gente sabe que nessa idade, aos 29 anos, o risco é menor do que pacientes. Para mulheres, o risco é maior a partir dos 55 anos. Para homens, o risco é maior acima dos 45 anos. Mas isso não quer dizer que pessoas mais jovens não possam ter. Na nossa experiência, a gente já teve casos de pacientes aos 24 anos terem sido submetidos a cirurgias cardíacas para poder corrigirem defeitos que poderiam. Foi descoberto na iminência de um infarto e a gente conseguiu corrigir antes. Mas a gente já teve aos 24, aos 31 anos, aos 33. Então, embora sejam mais raros, existe essa possibilidade. O fator de risco clássico da idade para mulheres é a partir de 55 anos. Então, nesse aspecto, a chance dela ter alguma coisa é mais diminuída. Porém, como ela disse que pesa 80 quilos, ela não citou a altura para a gente fazer o cálculo apropriado do índice de massa corporal dela, mas se ela tiver acima do peso, se com isso ela quis dizer que está acima do peso, um dos fatores de risco, aliás, eu vou adiantar dois dos fatores de risco são excesso de peso e falta de atividade física, que é um grande complemento para isso. Então, a presença desses dois indica que o paciente está carregando, andando consigo todos os dias um risco maior para desenvolver o infarto. Vamos aqui o nosso WhatsApp 988775550. Tem pergunta aqui para o Dr. Vander, cardiologista, aqui no quadro Check-up no rádio. Bom dia, Marcos. A pergunta que eu quero fazer ao médico por que quais são os sintomas de infarto? E meu menino tem 9 anos e eu já tive de consultar ele, porque mais das vezes aparecem manchas pelo corpo dele, roxa, como se tivesse sido batida. Aí as pessoas dizem assim: não, é porque tem problema de coração. Alguém na família tem problema de coração? Na família dele tem pessoas com problemas de coração. Eu já tive de fazer um exame de coração nele
aquele que é duplo, que vê o coração por dentro e por fora. O médico disse que o coraçãozinho dele estava bom e eu prestei atenção que a maioria das vezes da roncha dá, por exemplo, quando a gente reclama com ele, que ele fica com raiva insistindo, que chega até a tremer. Aí eu já percebi, Marcos, que as ronchas aparecem mais quando tá com esse problema que acontece. Aí é sintoma de problemas de coração ou não? E aí, doutor Wander? Bom dia, nossa ouvinte. Eu não me recordo de ter ouvido o nome dela, Ela mas não falou. eu acredito que não. Olha, essa sintomatologia que ela descreveu não se assemelha muito. É óbvio que para a gente definir realmente o diagnóstico, a gente precisaria de um exame, examinar as manchas que ele tem no corpo, conversar com a criança e fazer tudo. Mas pela descrição que ela está dando, aparentemente pode ser que não. E até pela idade dela não tá muito correlacionado com o nosso tema, que é infarto. Ela poderia vir a criança poderia vir a ter alguma coisa no coração, mas possivelmente infarto não seria relacionado. Essas manchas no corpo normalmente não é uma apresentação comum nem do infarto e nem de outras doenças cardiológicas. Não está completamente excluído, não estou dizendo a ela que está tudo tranquilo, mas não é uma apresentação comum. E para a idade da criança também não é muito típico de apresentação nessa idade o infarto. Já o que ela perguntou a respeito de quais são os sintomas eu acho que é uma pergunta importantíssima, porque você já tinha comentado, né, uma dorzinha e tal. Essa dorzinha às vezes ela vem como prenúncio. Na hora do infarto mesmo, quando se tem o infarto, a queixa mais comum realmente é uma dor em cima do peito, que os pacientes descrevem normalmente como um aperto ou uma sensação de pressão. A gente já teve até no nosso trabalho pacientes dizendo, olha, é uma sensação de uma carreta me apertando contra a parede. Eu até, para tentar descontrair, eu disse para ele, se fosse menos fusquinha, eu até ficava mais tranquilo, mas é uma carreta, então nós vamos considerar. E realmente era um infarto. Então, é uma sensação de aperto ou de pressão, como se alguém ou alguma coisa estivesse lhe pressionando contra a parede ou contra alguma outra coisa. Além disso, é menos comum, mas os pacientes também podem referir a sensação de queimação. Em vez de ser dor, em vez de ser aperto, pode ser uma sensação de queimação. Essa queimação normalmente é na região do peito e ela pode se irradiar para a mandíbula, pode acreditar, para a mandíbula, ela pode se irradiar para todos os dois ombros, para todos os dois braços. Tradicionalmente, como o coração fica do lado esquerdo, a gente acredita que é só para o braço esquerdo que a dor pode se irradiar, mas na verdade ela pode para os dois braços, mas também para a região superior da barriga e para as costas. Eu não sei se o nome correto é esse, mas, por exemplo, na mandíbula, seria a cãibra, no caso? Não, é a dor mesmo. É dor mesmo, é dor mesmo. Alguns pacientes descrevem como uma sensação de cãibra, mas a maioria refere a dor mesmo. É o mesmo aperto que ele sente no peito, ele diz que sente como se alguém estivesse pressionando ou apertando o queixo dele. Eles chegam pra gente dizendo isso. Olha, muitas perguntas aqui, eu tô até preocupado com talvez não dá tempo para responder tudo. Nós vamos aqui então mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte aqui pelo 988-77-5550. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber, assim, porque eu tenho 28 anos, peso 78 quilos e eu não posso dar uma carreira, que eu fico muito cansado e me dá uma dor em cima do peito esquerdo, muitas vezes faltando o meu fôlego. Qual o tratamento que eu posso procurar? O tratamento indicado? Qual o tratamento que você indicaria, doutor? Aqui é João Paulo do Alto da Boa Vista. Muito obrigado pela sua atenção. E aí, doutor? Bom dia, João Paulo. Bom dia, o pessoal do Alto da Boa Vista, de toda a Zona Norte que está ouvindo a gente. Olha só, ele perguntou qual é o tratamento. Antes da gente definir o tratamento, a gente precisaria definir o diagnóstico dele, certo? Para isso, precisaria de uma avaliação melhor a respeito dessa sintomatologia, de um exame físico, o médico examiná-lo e talvez fazer alguns exames complementares. Mas a sintomatologia que ele descreve acende uma luzinha, não é necessariamente uma luz de alerta de que isso é uma urgência
certeza de que é imediato, mas de que a gente precisa examinar para saber o que é que ele tem. Por quê? Porque esses sintomas que ele disse são sintomas que se correlacionam, apesar da idade dele ser uma idade que não é comum a manifestação. Como eu já citei, isso a gente vai falar mais algumas vezes aqui durante o nosso programa, para os homens a idade é acima de 45 anos e para as mulheres é acima de 55. Quando o homem tem acima de 45 e a mulher tem acima de 55, é que você pensa mais, você vai pensar a primeira, a segunda e a terceira vez que é coração. Quando ele tem menos do que isso, como é o caso do João Paulo, que tem 28 anos, a gente pensa que pode ser, mas também cogita muito de que não possa ser. Porém, a queixa dele de intolerância ao exercício, ele faz um exercício e cansa, né? E associado a isso, ele sente uma dor, levanta uma certa dúvida a respeito. Às vezes, a intolerância ao exercício é simplesmente pelo sedentarismo, pela falta de prática de atividade física. E isso não é tão ruim assim, para imediato, né? Para você não corre o risco de ter algum infarto agora, mas o sedentarismo, como eu já citei, é um fator de risco para o futuro. Então, o ideal é que a pessoa faça a prática de atividades físicas com regularidade, certo? Para vencer esse obstáculo, esse fator de risco. Às vezes a intolerância, esse cansaço que ele sente, é somente pela falta de prática de atividade física. E às vezes não, às vezes tem relação com o coração. Para isso a gente precisaria examinar. Mas o que eu recomendo a ele, tratamento, como ele perguntou, a primeira é diagnosticar. A gente tem que correr atrás para ver se a gente acha o diagnóstico. Se for, a gente trata. Vamos a mais uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, ao doutor Vander Weider, cardiologista aqui do nosso quadro check-up no rádio. Bom dia, Marcos. Eu gostaria de saber, porque eu sofro de ansiedade. Aí, às vezes, eu sinto as crises de ansiedade e sinto um aperto no peito. Eu gostaria de saber se isso já é problema de coração. E aí, doutor? Bom dia a nossa ouvinte, acho que ela não disse o nome também, né? Bom dia, nosso ouvinte. Esse sintoma de aperto no peito e que é relacionado com o estresse emocional, ele está correlacionado muitas vezes com o coração, sim, certo? Todas as perguntas eu vou sempre dizer isso, né? A gente está aqui tentando esclarecer a população, mas isso não serve como consulta, como definição do diagnóstico, mas o que eu posso dizer para ela duas condições, elas geram mais comumente a sintomatologia do coração no paciente que tem a angina, que está prestes a desenvolver o infarto. São duas condições. Uma delas é o esforço físico e a outra é o estresse emocional. Algumas outras pessoas também desenvolvem com alimentações, uma grande alimentação, você come bastante no almoço, ou come bastante no jantar e depois disso desenvolve o quadro de dor, mas não é tão comum. Os fatores mais comuns são o estresse físico, que a gente chama, que é você botar o paciente para se exercitar além da capacidade dele, e o estresse emocional. Então, quando ela me diz que tem uma sintomatologia que é no coração e que isso é precipitado pelo estresse dela, pela ansiedade dela, eu digo para ela, existe a possibilidade sim de que se trata. É óbvio que ela não disse a idade, não disse o peso, a gente precisaria de outros condicionantes para a gente determinar se é ou não é. Mas se fosse para dizer se pode ser, eu diria que pode, que a gente precisaria ficar atento com relação a isso. E a ansiedade, digo mais, os fatores de risco clássicos que a gente nem citou ainda, eu gostaria de aproveitar esse momento, são os seguintes. Os 5 clássicos são pressão alta, né, que a gente comentou na semana passada, diabetes, certo? Dislipidemia, que são alterações nas taxas de colesterol e de triglicérides, o tabagismo, certo? Que é um grande ceifador de vidas, leva muita gente o tabagismo, e além desses, a história familiar, certo? Quando existe uma história familiar em parentes de primeiro grau, não é aquela prima por trás da serra que teve um infarto que eu também vou ter amanhã, não. É um parente de primeiro grau que teve, jovem principalmente, aí a família toda tá em risco ali, mais próxima, certo? Além disso, existem outros fatores de risco que também têm um peso importante. Obesidade, falta de atividade física, que é o sedentarismo, dieta inadequada,
certo? Essa dieta com muito sal, com muito açúcar, com muito tudo. E por último, a condição psicossocial, que a gente chama, ou o tipo de personalidade da pessoa. Aquela personalidade ansiosa, agressiva, irritadiça, ou por outro lado, aquela pessoa negativa, deprimida, elas conferem um risco maior de desenvolver infarto do que as pessoas que não são. Ok, nós temos aqui muitas perguntas, vamos ter que correr aqui para atender todos os nossos ouvintes, né? A Cida Moraes, lá de Equador, que nos escuta através da Equador FM, que está em conexão conosco, ela pergunta o seguinte: me parece que as pessoas estão muito preocupadas com essa questão da dor no peito, né? A dor no peito com dificuldade para respirar, pode ser algum problema? Sim. Essa é a manifestação mais comum da angina, como a gente falou, que é uma obstrução, um entupimento que não é completo e que pode levar a um infarto, certo? Agora, existem dores e dores, né? Como existe de tudo, professores e professores, médicos e médicos, pessoas e pessoas, existem dores, tá certo? Mas uma dor no peito e que dá dificuldade de respirar é uma manifestação que ocorre muito em pacientes com angina. A nossa ouvinte aqui usa até um termo interessante que se usa muito dia a dia, e queria saber porque é que muitas vezes meu coração acelera tanto que faz pouco sair pela boca. As palpitações são uma queixa comum tanto dos pacientes que têm o quadro de infarto ou de angina, como de pacientes que têm outras doenças, às vezes nem relacionadas com o próprio coração, às vezes é um sintoma secundário. Mas por que dá isso? Normalmente é um aumento rápido, brusco da frequência das batidas do coração que gera isso. Bom dia, tenho 74 quilos, 1,60 m, fiz um eco, descobri que tenho aceleramento, estou acima do peso, posso ser vítima de infarto? Pode sim. A existência desses fatores de risco confere para aquela pessoa um risco aumentado dela vir a desenvolver o infarto. Então, enquanto a gente não cortar todos os fatores de risco evitáveis, a pessoa está com um risco maior. É óbvio que mesmo que ela tire todos esses fatores de risco, ela ainda existe, ela ainda vive e ela pode vir a desenvolver o infarto por si só. Mas você ter um fator de risco, estar acima do peso, por exemplo, é um fator de risco constante. Se você entra na faixa de peso ideal, você diminui, você se livra de um fator de risco. Minha mãe teve 3 infartos em um só mês, fomos para Natal, aí submeteu a cateterismo, seguido de angioplastia. Na época, ela tinha 70 anos de idade. Sou Sandra Suelena, tenho 41 anos de idade. Ela e o filho dela corre o risco de ter o mesmo problema da mãe? Oi Sandra, bom dia. A sua mãe já tinha uma idade que por si só já conferia um fator de risco aumentado. Não quer dizer necessariamente, quando a gente citou história familiar, é a história familiar de doença prematura. Quando a mulher tem o infarto antes dos 65 anos ou o homem tem o infarto antes dos 55 anos. Aí a gente considera como uma idade precoce e aí a família, os parentes de primeiro grau precisam ficar atentos. Não é que ela tá livre de tudo para fazer o que quiser, que ela não tem risco de nada, mas o fator de risco, história familiar, para ela não é válido. Apesar da mãe dela ter tido 3 infartos, ter sido uma história grande e importante, a mãe dela não confere um risco aumentado para ela, porque ela desenvolveu o infarto aos 70 anos, que é uma idade onde o risco é muito aumentado por si só pela idade. Tenho 32 anos de idade, há pouco tempo senti um acelero muito forte no meu coração, onde me deu falta de ar, fiquei com as pontas dos dedos dormentes e o coração acelerava e diminuía ao mesmo tempo. E aí? Essas palpitações, elas podem ser sintomas de infarto, mas muitas vezes o são de outras condições, como a própria arritmia cardíaca, que a gente pode vir a discutir em outro momento, ou às vezes até uma manifestação de um estresse emocional grande e aí a descarga adrenérgica, a adrenalina que descarrega no nosso corpo faz com que a pessoa tenha essa sintomatologia. A falta de ar e a dormência nos dedos, na verdade, são manifestações secundárias ao que aconteceu, que foram as palpitações. Tenho 35 anos e quero saber que exame posso fazer para saber se a dor que tenho no peito pode ser coração ou gases. Existe, para definir, não existe uma que defina se é coração ou se é gases, tá certo? Para definir se é do coração ou não, se existe angina ou não com essa dor no peito, a gente tem uma série de exames. Eu vou citar devido ao tempo, a gente não vai abordar todos eles, mas eles incluem teste ergométrico, certo? Que se faz aqui na cidade, cintilografia, que se faz em Natal, ecocardiograma com estresse, que também se faz em Natal,
E para definir e visualizar as artérias coronárias, você tem o cateterismo, que é o último recurso que a gente deixa para utilizar, porque além de diagnóstico, ele também pode tratar, como citou a Sandra aí, que a mãe foi tratada com angioplastia. A Francinete quer saber o seguinte, essa dor do dia a dia, se fizer um exame, o eletro, por exemplo, acusa alguma coisa? O eletro, ele é uma ferramenta importantíssima. Há mais de 100 anos, o eletro vem sendo utilizado pelos cardiologistas e continua válido. Porém, para o diagnóstico que essa paciente, esta ouvinte nos citou, que é de uma dor no dia a dia, e para saber se isso confere um risco de infarto, infelizmente o eletro, ele tem um potencial de menos de 50% de determinar. Então, se a gente vir alguma coisa no eletro, a gente tem que correr atrás, porque pode ser alguma coisa. Mas se a gente não vir alguma alteração no eletro, não quer dizer que ela está livre de tudo. O nosso ouvinte Marquito pergunta o seguinte: o energético à base de cafeína para a pessoa que pratica exercício pode ter problemas, pode ocasionar problemas no coração? Pode sim, a depender da dose que se utiliza. Muitas vezes esses preparados, esses suplementos que se utiliza para a academia, eles têm uma dose muito alta de cafeína, e isso induz ao aumento da pressão e ao aumento da frequência de batidas do coração, e isso pode ser danoso. Ok, eu vou aqui atender a nossa última pergunta. Nosso tempo realmente estourou. O que tem de perguntas aqui é o assunto que realmente domina. Vamos aqui à nossa última pergunta em áudio. Bom dia, doutor Wander. Aqui é Josivan do bairro Valfredo Gurgel. Eu tenho um afilhado que ele vai completar 1 ano de vida agora em agosto. E desde os primeiros dias de vida dele foi identificado que ele tem os que os médicos chamam de sopro no coração. Até na hora que o médico escuta ele com o estetoscópio, ele consegue identificar esse sopro no coração. E o cardiologista dele falou que tem que ficar fazendo sempre o acompanhamento para ver qual é o estado de saúde dele. E uma coisa que eu me preocupo bastante, não sei se é normal e se é do problema dele, é a questão que ele toma o choro com bastante facilidade. E nessa hora que ele toma o choro, ele fica bem roxinho, a gente se aperreia bastante, mas a mãe já é bastante acostumada com a situação e consegue com que ele volte ao normal. Mas eu quero saber, essa questão dele ficar roxinho, dele tomar o choro com facilidade, é referente a esse sopro no coração, a esse sopro cardíaco? Obrigado. E aí, doutor Wander? Oi, Josivan, bom dia, um abraço pro pessoal que está aí nos escutando no Valfredo. O sopro cardíaco, na verdade, é um indicativo de que tenha alguma doença dentro do coração, mas ela não é uma doença em si, ela é um achado. Como ele disse, você bota o estetoscópio e você escuta um barulhinho anormal. Como ele não descreveu qual é a doença específica, a gente não tem condição de dizer se está relacionado ou não. Mas assim, como pelo que ele está descrevendo, a criança toma o choro com facilidade. Tomar o choro é um problema para muitas famílias, né? Certamente não é só na casa dele que tem esse problema. E como ela disse que a situação ela tem ficado estável, a mãe já se habituou, possivelmente não há maiores problemas. Mas para a gente definir se está correlacionado ou não, a gente precisaria especificamente saber qual é a doença. Agora sim, a nossa outra pergunta, vamos lá. Bom dia, Marcos. Eu queria tirar uma dúvida. Eu tenho uma sobrinha com 7 anos, que ela teve arritmia e fez o tratamento. Gostaria de saber se com o tempo volta. E aí, doutor? Acho que a nossa ouvinte não disse o nome, né? Um abraço para ela. Regina. Oi, Regina. Bom dia, um abraço para você. Regina, depende especificamente do tipo da arritmia que foi feita, tá certo? Algumas arritmias você consegue curar, tá certo? E outras arritmias a gente controla, outras arritmias a gente trata momentaneamente e depois elas voltam. A gente precisaria avaliar direitinho essa arritmia para saber, mas para dizer para ela, a arritmia é um espectro grande de doenças e que tem 3 tipos de possibilidades. Uma que é a cura, outra que é, dependendo do tipo dela, uma é a cura, outra é o tratamento prolongado e outra é tratamento só nas crises.